Corinthians entra em campo no 4-4-2 losango. E a primeira coisa, né, que me faz confiante para a partida se chama escalação. Eu acho que um treinador, a primeira coisa que ele tem que fazer é colocar os melhores em campo. Eu sempre falo isso em relação a técnico, em relação a convocações de seleções, historicamente falando. O Ramon Dias, ele não é bom técnico. Eu não gosto do Ramon. Eu achei ele fraco. A gente viu o gol que a gente tomou, acho que nem merecia tomar o gol. Mas como a defesa é mal treinada, a linha de 4 é mal treinada, a bola aérea é mal treinada, ou, aliás, nem treinada, a gente sofre gols como aquele do Tiquinho Soares. E só que tem uma coisa, né? Eu não estou aqui para perseguir ninguém. Hoje o Ramon Dias, se o Corinthians fosse eliminado para o Santos, o Ramon Dias seria demitido. De novo, ele escapa de uma demissão. O Corinthians está na final, ele continua como técnico do Corinthians, porque o Augusto não ia conseguir segurar a pressão e já havia confessado para algumas pessoas, para várias, já que ele ia mandar embora o Ramon. Só que tem uma coisa, hoje o Ramon Dias acerta a escalação. Cara, ele coloca os melhores em campo. E ele acerta para mim ao colocar o Raniel e não o Bidon. Aliás, mais um acerto do canal Café do Setorista, hein? Eu disse que o Corinthians estava trabalhando para ter Ranieri e Martins no jogo. Ele coloca os 11 que tem que colocar. Não tinha outro jogo, não tinha o que contestar. No meu modo de ver, não tinha o que contestar na escalação. Hugo tinha que ser o goleiro, Mateuzinho o lateral, a zaga Félix e Gustavo é a melhor, a lateral esquerda o Andileri é o melhor, no meio-campo, José Martins, Carrídio, o Garro são os melhores. Fica aí o nosso questionamento sempre com o Ranieri, mas ele provou que acertou, porque eu também não estou aqui, sempre repito isso, para perseguir ninguém. Não gosto do Ranieri, mas tenho que dizer que ele fez um partidaço hoje. O Ranieri jogou bola. Talvez eu nem escalaria, colocaria o Bidon, não sei, mas ele acertou. Lá na frente, o Memphis e o Yuri. Não tem o que questionar essa escalação. Então, o Ramon Dias, a primeira coisa é que ele acertou na escalação, meu irmão. Isso já dá um ânimo para a partida. O Corinthians foi bem escalado. O Caixinha escalou mal o Santos. Porque se o Neymar não joga, ele tinha que colocar os melhores tecnicamente. Ele colocaria o Roleiser, por exemplo, no lugar do Neymar. E ele pôs aquele rapaz que era do Bahia lá, que é Tassiano, que é um jogador horroroso, né? Então, assim, eu olhei a escalação e eu falei lá no grupo, né? Você quer ser membro do canal Café do Setorista, o QR Code está aqui. Lá no nosso grupo de WhatsApp, eu falei isso lá para os membros do canal. Falei, nós somos favoritos. O Ramon acerta na escalação e o Caixinha erra na escalação. Cara, isso para mim é o princípio de tudo. Não adianta você armar bem o time ou treinar o time se você não sabe escalar o time. E ele escalou os melhores. Aí o Corinthians entra em campo no 4-4-2, com o Martins do lado direito, Carrídio do lado esquerdo. Se confirma também aquilo que eu falei, o Carrídio ele tem uma queda jogando do lado esquerdo, ele fica meio penso ali, jogando pelo lado esquerdo. O primeiro tempo que me surpreendeu, cara, para mim o Corinthians ganhou por conta de toda a pressão e do pau que tomou na quarta. Eu acho que se o Corinthians ganha lá em Guayaquil, estava arriscado a gente perder hoje, por incrível que pareça. Cara, mas a pressão ajudou demais, porque eu não consigo analisar esse Corinthians sem falar da vontade. Porque, cara, tecnicamente, nós somos melhores do que 99% das equipes 95% das equipes que enfrentamos no ano de 2025. Se contar jogador por jogador, nós somos melhores. Entendeu? O Corinthians tem um time melhor. E o que fazia o Corinthians perder, então? O que faz o Corinthians tropeçar? O que faz o Corinthians tomar um pau de 3 do Barcelona? O que faz o Corinthians passar sufoco contra um time semi-amador como a UCV? Cara, a falta de foco, a vaidade, a soberba, o oba-oba, né? Aquele negócio de já ganhou. E aí, o Corinthians, cara, com toda a pressão que sofreu, a gente aqui brabo, a torcida lá no CT Joaquim Grava, a torcida uniformizada foi lá, fez a visita no CT Joaquim Grava, o vestiário, o pau quebrou, enfim, tudo isso fez o Corinthians entrar ligado no jogo. O Corinthians entrou correndo, disputando todas as bolas. O Mateuzinho, que estava mal, com a vontade com vontade, hoje jogou bem, porque jogou com vontade, meu irmão, não jogou com máscara, porque você vê que o Mateuzinho ele faz assim, né? Ele é meio metidinho jogando, mas ele acha que ele joga algo que ele não joga.
Só que, pô, o cara com vontade, meu irmão, ele consegue equilibrar. O Mateuzinho jogou com vontade, o Ranieri disputando todas as bolas, o Martínez é o louco, né? Esse nunca faltou vontade nele. Enfim, o Corinthians entrou com vontade dentro de campo. E isso fez toda a diferença. A gente teve um Corinthians marcando alto, algo que me surpreendeu no primeiro tempo. Cara, a saída de bola do Santos foi muito prejudicada com a nossa marcação alta. Isso nos ajudou muito, fez a gente dominar a partida até os 30 minutos do segundo tempo. Na verdade, o Corinthians só toma o gol mesmo, né? Porque dá umas desligadas de vez em quando e toma um gol de bola parada. Mas o Corinthians venceu, né? Abriu o placar com a inteligência, né, do Memphis ali na jogada ensaiada no escanteio. A linha do Santos também mal pra caramba. E o Yuri sai ali na frente do goleiro para finalizar e marcar mais uma vez contra o Santos. 1-0. Corinthians dominando o jogo, eu estava esperando o segundo. Se o Corinthians força um pouco mais, faz o segundo, faz o terceiro, mas o time do Ramon não tem essa característica do abafa, da velocidade. É um time mais que joga de forma cadenciada, de toque de bola. O Santos, numa jogada de bola parada, escanteio cobrado pelo Guilherme, o Tiquinho Soares sobe ali em cima do Martínez e faz o gol de empate do Santos na primeira etapa. Primeiro tempo termina 1-1. Isso me preocupou muito. Por quê? Porque eu imaginei que no segundo tempo o Neymar Pipoca entraria o Roleiser e o Santos tecnicamente igualaria o Corinthians, porque o Corinthians tecnicamente, se você colocasse as duas escalações, infinitamente melhor que o Santos, e um Corinthians com vontade, com raça. Aí, meu amigo, foi até injusto, né? O placar no futebol não tem isso, né? Mas o Corinthians jogou muito mais que o Santos no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Corinthians começa a subir nas linhas de novo, foi interessante, e o Corinthians marca o gol logo no início. O Corinthians, para mim, vive dos lampejos de seus principais jogadores. Primeiro o Memphis, que no corpo ninguém ganha dele. Ele é brabo. Apesar que no primeiro tempo, no 1 contra 1, ele perdeu quase todas pro Gil. Mas ele estava já com o mérito da assistência para o gol do Yuri. E aí ele brabo, vai, né, ganha no corpo um primeiro lance, vai cortando por dentro e sofre a falta. Então, mérito do Memphis, já tem um lampejo dele aí. Depois, um baita de um lampejo. O Garro, gente, olha só. Eu sei que vocês vão concordar comigo. O Garro não tinha aparecido no primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo do Garro, eu ouso dizer que foi um dos piores. Assim, o Garro, ele dá essas sumidas de vez em quando na temporada, né? E não sei se vocês concordam comigo, cara, o Garro não jogou. Você não viu o narrador falar o nome do Garro praticamente no primeiro tempo. Eu não tô aqui para ficar fazendo média, achar que tá tudo bonito quando ganha e tudo ridículo quando perde. O Garro não jogou nada no primeiro tempo. Não jogou nada, entendeu? Se eu tivesse comentando o jogo ao vivo aqui os 90 minutos, o pessoal ia me xingar, porque eu ia estar cornetando o Garro no primeiro tempo e ele ia decidir o jogo pro Corinthians no segundo. Mas é o futebol. E eu não tenho coragem de dizer aqui, né? Poderia falar, o Garro foi o melhor em campo, brilhou. Talvez pelos dois lances, sim. Mas ele jogou muito mal no primeiro tempo. Muito mal mesmo. E aí, meu amigo, ele bate uma falta maravilhosa. O goleiro do Santos faz uma defesa que eu não vi há muito tempo. O goleiro conseguiu dar uma ponte lá no alto. Lá no alto. E aí você sabe, na sequência do lance, enfim, né? A bola vai, escanteio, volta, pá, sobra para o Andileri. Monstro. Para mim, Andileri e Martínez, os melhores jogadores do Corinthians na partida. Para mim, o melhor não foi o Garro. Para mim, o melhor não foi o Yuri que fez o gol. Não foi o Garro que fez o gol. Para mim, não foi o Memphis. Para mim, os dois melhores jogadores do Corinthians na partida se chamam Andileri e José Martínez. Cara, jogaram muita bola e o Ranieri também. Olha só, hein, velho? Olha só que diferente, né? Você chegar aqui para ouvir isso, né? Martínez, Ranieri e Andileri, os três melhores jogadores do Corinthians na partida. E o Andileri, cara, fez uma coisa que, pô, velho, eu já amo esse Andileri, velho. Primeiro que eu brilhei trazendo em primeira mão o Andileri como reforço. Então eu já gosto quando o jogador é bomba que eu trouxe. Segundo, o Andileri pega aquela bola, qualquer lateral meia boca. Presta atenção no que eu estou dizendo. E eu estou falando de um cara que teve um baita de um trabalho com um bom tempo, que fez um partidaço no primeiro tempo, esse menino do Santos, carregou bola, quebrou linhas. O bom tempo foi o melhor jogador do Santos. Depois o tempo ficou ruim. Ele estava bem e jogou no setor do Andileri. E jogou ali no setor também o Tassiano, é mais fraco, tudo, tal.
Mas o Andileri estava ganhando todas ali já. Então ele estava bem defensivamente, ele conhece a posição, é um cara que ganha bolas, né? Sabe sair jogando. No lance do gol, qualquer um ia baixar a cabeça e jogar a bola na área. Qualquer lateral comum. O Anceleri, ele vai, meu irmão, e acha o Garro ali por baixo. Pega a bola, poderia ter dado um cruzamento na área que não ia dar em nada, talvez. Poderia ter dado alguma coisa. Mas eu não vejo o Corinthians ficar fazendo gols de cabeça, o Yuri Alberto subindo, o Memphis. Não é o forte do Corinthians. O forte do Corinthians é exatamente essa jogada por baixo. E aquele passe dele foi meio gol, meu irmão. E aí o Garro enfia o pé, acerta mesmo o chute ali, dali ele bate bem e dá a vitória para o Coringão. Depois que o Corinthians faz o gol, o Santos sentiu. A bola começou. Você já viu o Zé Ivaldo já meio revoltado, já baixou a cabeça. Cara, o Santos sentiu. O Santos, a pressão, né, jogando ali na Neoquímica Arena. E o treinador Caixinha começa a fazer substituições e começa a colocar jogadores que podem ser bons tecnicamente, caso do Roleiser, por exemplo, só que é um time que está em formação. Se o Corinthians hoje não classifica, perde nos pênaltis, o Ramon tinha que ser demitido. Porque também, cara, estamos pegando um time em formação. E no segundo tempo, ele começou a fazer substituições, tirou volante para pôr atacante, ele abriu o time em busca do gol, né? Vai fazer o quê? E aí o Corinthians, eu acho que o Corinthians ele aproveita muito pouco isso, porque o Corinthians sofre de forma desnecessária para mim. Não tinha que tomar aquela pressãozinha do Santos até a expulsão, claro. Porque o Corinthians tem que ser mais veloz nos contra-ataques, tem que ser mais rápido para contra-atacar. O Corinthians tem que tocar mais rápido a bola. O Corinthians não pode ficar dando chutão. Isso começa lá atrás. Quando você pegou a bola, os volantes, tem que dar as enfiadas de bola para que o Corinthians tem que contratar. O Corinthians tem que ir no mercado. O Corinthians tem que ir no mercado. Se quiser pensar em algo grande, conquistar um Campeonato Brasileiro, conquistar uma Libertadores, conquistar uma Copa do Brasil, o Corinthians tem que ir no mercado, porque falta esse jogador de velocidade do 1 contra 1. É o que eu penso em relação ao Corinthians, porque falta velocidade para matar um jogo. Foi totalmente desnecessário. Dá para ter ganhado hoje de 4-1, 3-1 no mínimo. Não era para ser sofrido assim, como foi contra o Santos em alguns momentos ali do segundo tempo. Mas uma coisa não me sai da cabeça: pressão ganha jogo. Pressão ganha jogo. O Corinthians entrou muito ligado no jogo. O Corinthians entrou com muita raça. O Corinthians entrou com muita vontade. Pressão ganha jogo. O que falta nesse Corinthians, ou o que faltava, espero que seja, o que faltava nesse Corinthians em 2025 era vontade, raça, foco, determinação. E o Corinthians hoje estava com vontade, estava focado. Isso fez toda a diferença para que o Corinthians se classificasse para mais uma final de Campeonato Paulista, porque bons jogadores, tecnicamente, o Corinthians não perde para ninguém hoje no futebol brasileiro. Claro que tem equipes mais ricas, né, como o Flamengo, por exemplo, que sempre é uma exceção hoje, mas o Corinthians tem um bom time. Quando coloca os melhores em campo, como foi hoje, joga com raça, com vontade, a chance de conquistar um resultado positivo é melhor. Mas ainda eu acho o Corinthians pobre taticamente e também acredito que o Corinthians ainda é refém, né, dos lampejos de seus grandes jogadores, não de um time bem armado, né, que sabe o que faz com a bola e te dá a confiança que vai vencer o jogo. Ainda não dá. Eu estava com medo ainda do Santos empatar o jogo. Não sei se você estava com esse sentimento. O Corinthians ainda ele não é aquele time que você fala assim, pô, temos um time que faz triangulações, um time que encurta as linhas, sabe marcar, sabe sair para o contra-ataque, um time que sabe armar o jogo. Não, a gente tem um time com uma linha de 4 muito mal treinada, um time que, enfim, sofre demais na bola parada, principalmente na bola aérea. Isso é triste. E para mim ainda é nítido que esse time é mal treinado e vive de lampejo de seus principais jogadores. Então, independente de quem o Corinthians vai enfrentar na final do Campeonato Paulista, o Garro pode estar num grande dia, o Memphis pode estar num grande dia, o Yuri pode estar num grande dia, o Andileri pode estar num grande dia, o Carrillo, que hoje não foi bem, pode estar num grande dia, o Martínez sempre vai ser esse Martínez aí, cheio de vontade, de garra, é sensacional. O Gustavo Henrique é muito bom zagueiro. Enfim, o Hugo pode estar num grande dia e salvar. Então, cara, o Corinthians tem totais chances de ser campeão paulista. Não vejo um grande trabalho do Ramon, mas vejo um time, né, que em mata-mata, né, dá para ser campeão.
Eu acho que para o Campeonato Brasileiro, pelo menos a gente não entra como favorito a título, porque se a gente sofre com o Santos em montagem, ganha só de 2-1 e sofre ainda em campo, mostra que Campeonato Paulista quase toda a rodada são grandes times, mostra que a gente não vai ser aquele time que está com aquela pegada, né, de engatar várias vitórias e disparar lá na frente. Eu não vejo esse Corinthians, mas vejo um Corinthians para mata-mata interessante. Bora fechar o vídeo para falar sobre Ramon Dias. O técnico do Corinthians corre risco de demissão. Posso assegurar que é uma pressão gigante, como nunca antes vista, em cima do presidente Augusto Melo, especialmente depois da derrota por 3-0 para o Barcelona em Guayaquil e da notícia de uma briga grande entre atletas no vestiário pós-partida. A discussão aconteceu, ânimos ficaram acalorados, Memphis Depay, Gustavo Henrique, entre outros, Mateuzinho e Matheus Bidon também bateram boca. E essa não foi a primeira vez que houve um clima pesado no vestiário depois de um jogo. Isso tem se tornado constante e aumenta a pressão pela demissão do técnico Ramon Dias. A avaliação dentro do Corinthians é de que o treinador argentino não tem peso para evitar esse tipo de problema. Mas o que o Augusto tem afirmado para pessoas próximas é que não demitirá o Ramon Dias, mesmo em caso de eliminação para o Santos nesse domingo na Neoquímica Arena. A ideia do Augusto é que o treinador fique pelo menos até o jogo da volta contra o Barcelona na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. A única possibilidade de alteração desse plano é em caso de eliminação para o Santos com outra derrota vexatória, um 3-0, 4-0 ou algo do gênero na Neoquímica Arena, ficaria sem clima para que o argentino, que salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado, permanecesse pelo menos até o jogo decisivo contra o Barcelona. Então, o projeto do Timão é manter o Ramon até o confronto contra o Barcelona. Em caso de eliminações para Santos e Barcelona, aí certamente ele será demitido e a busca por um treinador novo já tem sondagens e especulações. O Tite é o nome mais badalado dentro do Corinthians. Há muita gente que defende a contratação de alguém que foi extremamente vitorioso no Parque São Jorge. Embora o Tite tenha queimado seu filme com parte dos corintianos em 2023, quando recusou 4 convites para treinar o Timão. Na oportunidade ele dizia que havia tirado o ano sabático e que não trabalharia. Pouco tempo depois ele assumiu o Flamengo. Outra alternativa no Corinthians, Renato Gaúcho. Esse nome é defendido por uma ala menor dentro da diretoria, mas também tem seus defensores. O que se sabe é que o Ramon Dias comanda os trabalhos até o confronto de domingo contra o Santos, jogo que vale demais. Vitória no tempo normal classifica o vencedor, em caso de empate, decisão nos pênaltis. Se você tem palpite sobre o futuro do Ramon Dias, Corinthians vai à final do Campeonato Paulista, o Timão tem chance de virar contra o Barcelona, use o espaço para comentário, registra suas opiniões, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde. Tchau!